Queridos irmãos, é um prazer, porque raramente eu sou convidado para dar as palestras às quintas-feiras, mas hoje, com o coração assim plenificado de amor, de alegria, de bênçãos, por reencontrá-los, por estarmos juntos, é que nós vamos trabalhar um tema que eu trabalhei exatamente no dia 8 de junho, que era relativo ao livro primeiro da Tríade, de Manuel Filomeno de Miranda, pelo Espírito, que é Espírito, via Divaldo Pereira Franco, que se chama Transição Planetária. Este livro que está aqui. É o primeiro de 3, o segundo se chama Amanhecer de uma Nova Era, que eu convido vocês para sábado estarem aqui, que eu vou trabalhar com esse segundo livro, Amanhecer de uma Nova Era, e o terceiro que se chama Perturbações Espirituais. É fantástico, para quem tem curiosidade, busque no Google, vocês vão encontrar referências, vocês vão encontrar textos sobre essa obra, Transição Planetária, que se faz muito necessária. Eu quero dividir a palestra em 2 momentos. Rapidamente fazer um breve comentário a respeito da obra, para na segunda parte falarmos de um tema que é por demais caro, que se chama o nosso esforço de transformação moral, que é exatamente o que o livro, o que a espiritualidade, o que a literatura traz-nos hoje dentro da área espírita, esse convite, conclamando-nos, concitando-nos mesmo a nos transformarmos. Por isso, é basilar nós conhecermos as obras de Kardec, sem dúvida nenhuma. Conhecermos as 5 obras que são a base, as estruturadas pelo Evangelho, pelo Livro dos Espíritos, pela Gênese, que são obras assim que sustentam e dão firmeza à própria doutrina. E sobre o Evangelho, calcado no Evangelho de Jesus, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, traz-nos sempre essa reflexão que nos demanda abrirmos a nossa mente, aclararmos nossos pensamentos, despertarmos efetivamente. Afinal de contas, por que estamos hoje? Por que reencarnamos exatamente nessa época? A maioria olhando para uma criança não, mas a grande maioria aqui já deve ter nascido no século passado. Bom, né? E também no milênio passado, como todos nós. E que bom podermos reencarnar, porque segundo Joana d'Ângeles e os autores, mentores espirituais, sempre nos dizem que é a nossa melhor das reencarnações. Por que melhor? Porque estamos mais conscientes, temos grandes possibilidades, não é verdade? Quando não pela literatura impressa, encontramos isso sobejamente na internet. Então não há mais o que tergiversar, ou seja, fugir desse escopo, desse objetivo, primeiro, da aprendizagem. É para isso que nós estamos aqui. Por que digo isso? Porque nós crescemos com as nossas 2 asas. Uma, do intelecto, do conhecimento, das nossas leituras, das nossas vivências, do nosso amadurecimento, assim, estudantil e também intelectual, pela curiosidade, pelo interesse, por esse despertar do raciocínio, é que alargamos essa asa do intelecto. Mas não adianta, nós não conseguimos voar só com uma asa, concorda? E precisamos, naturalmente, a comparação é simples, precisamos abrir a outra asa, que se chama a asa do nosso crescimento moral. O que seria o crescimento moral? Aquilo que nos eleva, nos deixa pessoas melhores, conosco e com aqueles com os quais convivemos. Afinal de contas, não é prazeroso a gente ouvir assim: como é bom conversar com você, como é bom estar com você, como é bom sentir seu perfume, não físico, o perfume da sua alma, a sua gentileza, a sua bondade, a sua tolerância, a sua compreensão, a afabilidade, a doçura. Como é bom! Não é verdade? Nós gostamos de estar com pessoas assim, mas vez por outra convivemos também
com aqueles que não têm esses atributos morais, que aqueles que são ditos pelo Evangelho, que Jesus nos disse: amai os vossos inimigos, amai aqueles que vos caluniam, vos perseguem, amai aqueles que pensam diferentes, amai aqueles que são estorvo na nossa vida. Eu estou falando para mim, começando por mim. Devo, todo o tempo, andando na rua, dirigindo, dentro de um ônibus, em qualquer situação, sem contar o outro, nós somos surpreendidos por pessoas que nos colocam frente a frente com a possibilidade de realmente testemunharmos que somos cristãos. E o que é ser cristão? O Cristo traduziu em 2 mandamentos: amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a compreensão, e amar o próximo como a si mesmo, a nós mesmos. Esse atributo, essa tríade do amar a Deus, ao próximo e a si mesmo, reverte na inteligência, que é a sabedoria primeira. Eu digo assim, a nossa verticalidade de nos mantermos em pé é a nossa ascensão para o alto. A nossa horizontalidade, nossos braços abertos, é a inteligência social, da convivência com os nossos irmãos. Mas não nos esquecemos que temos o nosso interior, nossas emoções, nossos sentimentos, tantas vezes destrambelhados, não é verdade? Carregados dessas síndromes de pânico, medo, de ansiedade, de temores, de angústias e etc., que precisamos solver. Então observem que quando nos elevamos a Deus, nos mantemos eretos para o alto. Abrindo nossos braços, nós também convivemos com os nossos irmãos, sem os agredirmos. É como se eu pedisse a cada um de vocês que fizessem assim. Seria uma habilidade, não é verdade? Para não bater no irmão que está próximo. É a nossa convivência. Mas a comparação maior é de quem anda sobre um cabo de aço atravessando um precipício. Ele anda com pensamento focado, não no precipício, focado na meta, de chegar do outro lado, olhando para a frente, mas ele tem que trabalhar as suas emoções. É exatamente isso que o nosso esforço de transformação é que nos possibilita vivermos nesta era propiciatória de mudanças radicais. O primeiro pensamento que eu gostaria de trazer para a reflexão diz assim: esta é a hora de mudanças positivas, de alinhamento de condutas. Observe, é a hora de mudanças positivas. O que eu estou fazendo? Qual a minha colaboração? O que eu estou contribuindo para o mundo ser melhor? É uma pergunta bem interessante. Quando você fica o tempo todo, perdoe, vou falar assim mais incisivamente, o tempo todo focado nos noticiários, e você diz: mas eu preciso saber de tudo. Ótimo. Mas você não precisa saber o dia inteiro ouvindo as mesmas coisas, TV, rádio, internet, jornais, de todos os tipos, aquela notícia bombástica, repetitiva, de violência, de guerra, de desamor, sem contar de corrupção, sem contar aquilo que estamos vivendo no nosso país, que isso vai te alterando emocionalmente. É bom saber? É. Saber para quê? Para dizer: eu não vou me deixar corromper. Observe como isso é bom. Isso se chama uma transição. Se é transição, é época de mudança. E mudança de quê? Desse alinhamento. No final da década de 90, ou seja, no final do século passado e do milênio, ouvíamos muito: é chegada a hora, amados irmãos, via plano espiritual, de separar o joio do trigo. Ou seja, de você se posicionar, de você se alinhar, não mais em cima do muro, mas dizer: eu estou do lado do bem ou do mal. Não há mais hora de dizer: eu sou morno. Como Jesus disse: os mornos serão expelidos da minha boca. Ou você é quente ou você é frio.
que seu falar seja sim, sim, não, não. Observe o que Jesus disse. Eu não estou inventando. Estou trazendo o Evangelho. Que o seu falar, e para falar eu preciso pensar, que o seu pensar seja afirmativo, assertivo, assertividade, de dizer sim ou de dizer não. Agora, aquele talvez, será, ou mas. Observe que depois do mas, vem sempre uma carga negativa. Já repararam? Normalmente, porque ele é uma conjunção adversativa que se opõe ao primeiro pensamento. Então ele vem exatamente ao contrário. Quando alguém lhe diz alguma coisa, você diz, mas observe que há um questionamento mais tendencioso para o negativo. Então, acabemos com o se, com o mas, com essas conjunções que nos demandam decisões. Então, esse alinhamento de conduta supõe que nós tomemos, por isso que as palestras, elas são sérias. Posso até brincar, mas o assunto é sério. Observe, ele chama a atenção. Quando diz, esta é a hora, não é amanhã, esta, hoje, aqui, agora é a hora. 1990 era uma época, 2017 é uma época. Agora, de que trata este livro? Por que transição? Na década de 90, ou basicamente no ano de 1980, Joana d'Angelo já dizia que estavam sendo trazidos do alto espíritos do bem, espíritos de luz, abnegados benfeitores de escola, almas, espíritos de elevadíssima, não só cultura, mas de elevação moral, que já começavam a se reencarnar aqui na Terra. Para quê? Para colaborar com essa mudança que seria muito importante e que adviria em breve. Na mesma época, lá para os anos 1986, Cândido Xavier, Chico Xavier, já falava sobre essa transição. E um dia ele foi questionado, mas fale, Chico, sobre essa transição. Ao que ele se reportou a uma reunião no plano espiritual presidida por Jesus e que esteve presente o próprio Chico Xavier com o Emmanuel. Observe a importância. Observe o espírito de Chico Xavier de participar junto com o Emmanuel, que era o mentor dele, numa reunião no plano espiritual. Por que essa reunião? Porque estava prestes a ser decretado a extinção do planeta Terra. E Jesus foi solicitado a que ele tivesse clemência, a que tivesse piedade do nosso planeta. Ao que ele se reportou que em 20 de julho de 1969, os mais antigos se recordam, que o homem pisou na Lua. Exatamente no dia 20 de julho de 1969. E Jesus disse, pela sua bondade e pelo seu amor, que concederia uma moratória de 50 anos ao nosso planeta para que se redimisse, para que voltasse nesse alinhamento justo e necessário. Os 50 anos, meus amados, começaram em 20 de julho de 69 e acabam exatamente em 20 de julho de 2019. No dia 8 eu falei, pouco mais de 2 anos. Agora já são menos de 2 anos. E a cada dia passa. O que vai acontecer em 2019? Calma. Não se apavore. Se o homem não se alinhar, se o homem não tomar atitude, o homem todo do planeta, os 7 bilhões de encarnados, os governantes, todos nós, não nos unirmos em prece, em vibração, em luz e em amor, pode ocorrer uma terceira guerra mundial, que é a guerra nuclear. E nós todos sabemos
que o primeiro que explodir uma bomba nuclear vai ser a extinção, praticamente, de todo o nosso planeta. E Chico Xavier faz uma profecia nos anos de 1986, de que o mundo poderia ser extinto, a começar por todo o hemisfério norte. Todo o hemisfério norte seria dizimado pela bomba nuclear, que não seria apenas uma. E o que restaria do hemisfério sul seria invadido exatamente por aqueles sobreviventes do hemisfério norte. E o Brasil seria dividido em partes. Apenas uma parte ficaria para o Brasil, a região do Rio de Janeiro, Minas Gerais, etc. Tanto o sul, quanto o centro-oeste, quanto o norte, quanto o nordeste, seria dividido segundo as nações. Nós do sul, por exemplo, seríamos invadidos pelos europeus. Seria uma continuidade de todos nós. Observem que isso é sério. Mas, ao mesmo tempo, ante o pavor da humanidade, Emmanuel consolou-nos quando diz que as profecias, observem bem, observem e ouçam, as profecias não são para serem cumpridas. Que bom. Mas então, para que servem as profecias? Servem como advertência para a nossa mudança. E essa é a consolação. Então eu já vi nos olhinhos de todos vocês que antes havia lágrimas, agora diz assim, opa, há uma esperança. Graças a Deus, né? Opa. Se as profecias não são para serem cumpridas, então até agora não foram cumpridas. Em 99 para 2000 não era para ver o boom lá, também, a extinção. Aconteceu? Não. E não acontecerá. Por quê? Porque a humanidade está despertando. E isso é bom. Então o livro Transição Planetária, ele se divide mais ou menos em 3 partes. Na primeira parte, o próprio Manuel Filomeno de Miranda, que é um espírito de luz, desencarnado há muito tempo, mentor também de Divaldo Franco, assim como Joana D'Angeli, Amélia Rodrigues e tantos outros que psicografam via Divaldo Franco, ele trabalha o livro na primeira parte com relação a esses espíritos do amor e da luz que estão trabalhando para trazer ao planeta Terra a consolação, o alívio e etc. Na segunda parte, aparece exatamente o socorro que vem do plano espiritual. O livro foi escrito em 2010. Em 2004, como todos nós subejamente sabemos, houve o tsunami no Oceano Índico, que morreram mais de 230 mil pessoas. E que essa devastação ainda se propaga decorrente de todo aquilo. Nós sabemos o que foi, o quão terrível foi esse tsunami no Oceano Índico. Daí que os espíritos vieram socorrer esses espíritos desencarnados violentamente. Assim como vêm espíritos benfazejos para socorrer essas tragédias coletivas, como aconteceu com o avião dos jogadores da Chapecoense, como aconteceu anos atrás com o avião da TAM, lá em São Paulo, que morreram 191 pessoas, como aconteceu aquela tragédia em Santa Maria, do incêndio da Boate Kiss. São essas tragédias coletivas que os espíritos são pegos assim, desculpa o termo, de supetão, rapidamente e desencarnados. Então, eles levam esse choque. Para vocês entenderem, imagine se nós, nesse exato momento, desencarnássemos coletivamente. O que aconteceria? Quem de nós está preparado para isso? E sobretudo quando o desencarne é de uma maneira trágica, um acidente violento, um incêndio, uma coisa assim, pavorosa. Observe o temor desse espírito, que de repente ele é sacudido. Então a presteza do mundo espiritual para socorrer e desligar o fluido cósmico desses corpos que agora estão inertes, mas cujo espírito não morre. Isso é muito importante. Vale a pena o estudo, por isso a doutrina ela é importante. E na terceira parte, nós todos sabemos das influências espirituais, cujo terceiro livro fala exatamente das perturbações. Mas o que seriam essas perturbações? Vamos, assim, de uma maneira muito rápida, muito tranquila, observarmos
Que perturbação nós sofremos a todo instante. Concorda? Primeiro conosco, quando nós saímos da vigilância. Voltemos a Jesus. Orai e vigiai. Exatamente. Vigiarmos-nos. Vigiarmos os pensamentos, nossos pensamentos. Vigiarmos para que o pensamento não se traduza em palavras. E para que o pensamento e a palavra não se traduzam em ação. E essas perturbações são conosco. Quando nós saímos dessa sintonia vocês entendem como uma estação de rádio. Você vai trocando de canal ou de estação e ouve ruídos, músicas ruins, comentários de que você não gosta. Algumas vezes você para, aquilo que você parou passou a ser seu. Percebe que o pensamento é assim, ele vem, ele vai passando. Você parou, aquele pensamento passou a ser seu. E aquilo que você pensa vai para o universo. Por isso é importante. Já ouviram a expressão consciência cósmica? Já ouviram? O que significaria? Aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, vai para o cosmos, vai para o universo, vai para o espaço. E aquele pensamento passa a ser universal. Um exemplo clássico que eu sempre dou é como numa reunião. Você está lá, temeroso, não fez curso de oratória, não se treinou para desinibição, e de repente você diz assim, eu preciso dar minha colaboração. Você tem um pensamento, uma ideia maravilhosa, mas pelo medo, pela ansiedade, por essa timidez, pela vergonha, você se cala. Passados 5 minutos, alguém diz assim, eu gostaria de contribuir, e fala. E você diz, eu não acredito. Era exatamente aquilo que eu ia falar. E como é que você explica isso? Mágica? Não. Isso é um pensamento seu que foi para o cosmos. Aí você se pergunta. Pode parar a palestra. Não precisa dizer mais nada. Obrigado por pensar. O que vocês pensaram agora já está na consciência cósmica. Além do mais, está com você. Então, nós nos perguntamos, o que devo fazer? Vigiar. Quando vem um pensamento, você aceitou, você diz logo em seguida, não, esse pensamento já não é mais meu, eu vou dissolvê-lo com um pensamento bom. Pronto. Você mandou simultaneamente uma vibração de amor, de luz. Quando lhes jogam, despejam em você raiva, acusações, violências, e você pensa assim, está com ele, não está comigo. Quantas vezes eu aprendi, eu trabalhei 49 anos como professor. Depois dos 40, eu aprendi. Quando o jovem universitário tentava me colocar na parede, assim, o problema não está comigo. Calma. Então significa que o que é do outro, é do outro. O que é meu, são meus pensamentos. Aquilo que eu gerencio, aquilo que eu estimulo. Então essas influências são terríveis. A par que além das influências daqueles que conosco convivem na matéria, lado a lado, que ficam lá buzinando, como o jovem diz, o tempo todo para nós, mas se fosse você eu faria isso. Mas por que você não faz isso? Essas são influências, são perturbações. Agora você imagine aquelas influências dos que já partiram. Já ouviram falar também? Sim ou não? Sim. E quem são eles? São exatamente aqueles que conviveram conosco. E que nós não aprendemos a perdoar, a esquecer, não abraçamos, não cumprimentamos, não sorrimos e criamos nossos próprios inimigos. E eles desencarnam. Levam consigo tudo isso que estava em desavença conosco. E no plano espiritual, já sem a matéria, trazem, quando você abre a sua guarda pelo pensamento, pela má sintonia, pela má vigilância, você permite, e eles vão te jogando. E você, tolamente, aceita. Começa a tomar atitudes destrambelhadas
E de repente, quando você se dá conta, você se... Mas eu não acredito, eu entrei no jogo. Eu fiz exatamente o que aquela pessoa queria. Falando aqui. Mas quantas influências perturbadoras. Por isso que nas casas espíritas, bendita seja a doutrina, ao trabalho de doutrinação, de encaminhamento a esses espíritos que vêm pedir socorro, que vêm pedir luz. É como se, volto a repetir, desencarnássemos neste momento, daqui 5 minutos, levaríamos exatamente aquilo que nós somos. Pensem nisso, meus amados irmãos. Então essa terceira parte, exatamente na página 179, ele fala dos médiuns, dos trabalhadores da casa. Mas lembre-se que todos nós somos médiuns. Todos nós recebemos influências. Todos nós trabalhamos intermediando. Ele chama a atenção. Médiuns que haviam aceitado o compromisso de alta responsabilidade. Ou seja, troquemos a palavra médiuns por cristãos. Cristãos que haviam aceitado o compromisso de alta responsabilidade para exercer a faculdade com Jesus. Nestes dias difíceis, sem dar-se conta, estão abandonando a vigilância recomendada pelo Mestre. Falei, né? Vigiar e orar. E por Allan Kardec, para engalfinhar-se em lutas de competição doentia, buscando lograr posições de destaque, de relevo, enquanto se fazem instrumentos de espíritos levianos, zombeteiros, debochados. Se você está num barzinho, bebendo, fumando, falando besteira, palavrões, etc. Obrigado pela resposta. Você já me respondeu. Quem está ao seu redor? Não estou falando dos seus amiguinhos aqui da Terra. São exatamente aqueles que se comprazem em beber, em fumar, em falar palavrões, em maldizer, em xingar, porque lá do outro lado levaram isso. E levam muito tempo até o espírito acordar, entre aspas, despertar para essa realidade que não está mais na carne, porque quando estamos aqui é a nossa grande oportunidade. Aliás, tergiversamos. Gostaram da palavra, né? Nos encobrimos. Não foi bem isso que eu falei. Você que entendeu mal. Eu não disse exatamente aquilo. Lá do outro lado, descortina-se a sua consciência e você vê tudo, às claras. E diz mais. Que se comprazem em profetismo de terror e revelações confusas. Exatamente. O mundo está terrível, o mundo vai acabar. Acaba sim. Acabam os maus. E por que digo isso? Porque dentro dessa moratória de 50 anos, queridos, há um parênteses a ser dito. Ou você se modifica e vai para o bem, ou você termina a sua presente encarnação e não retornará nunca mais a este planeta. Então você pergunta, ué, mas me dizem que eu vou reencarnar? Só que quando você não se modificou, você vai reencarnar num planetinha inferior, onde você, que hoje já aprendeu muito, tem até doutorado, mestrado, 2º grau, faculdade, muito conhecimento, vai voltar lá no planetinha inferior, como dizem, entre aspas, ensinar a fazer foguinho. Ensinar que a roda não é quadrada. Não aconteceu conosco? Que nossa origem primeiro foi dos exilados da capela? Que eram espíritos rebeldes lá da capela e que foram trazidos para povoar o planeta Terra, dentre os quais, quiçá, estávamos lá. Se não estávamos no momento, viemos logo em seguida. E que é preciso, pois, percebermos que eles são recambiados para esses espíritos inferiores. E os outros que se elevaram, que se modificaram. Por isso, amados irmãos, é hora da transformação, é hora da mudança para melhor. Que daí você tem novas possibilidades de retornar ao planeta Terra. Ele termina. Tentam introduzir em todos os lugares as informações
inverdadeiras de que se fazem portadores, gerando incompreensão e desordem, agredindo-se, observe, agredindo-se reciprocamente, a troco da vaidade, que transborda em direção do orgulho e da soberba, esquecem-se de servir a causa cristã a fim de servir-se dela. Quer dizer, ao invés de servir, servem-se. Usam, ao invés de serem instrumentos, de serem servidores. A comparação que eu li na pesquisa que eu fiz ontem e hoje, diz textualmente assim, que tantos irmãos nossos ainda são recambiados a esses planetas com a necessidade de melhoria. Então é o despertamento mesmo de que se faz necessário. Acredito, pois, que é interessante só a dados de interesse de vocês, o que encontrei também em alguns comentários de Joana d'Ângeles, que em 2025 reencarnarão 200 mil espíritos de alta elevação moral para alinhar e impulsionar a mudança pela qual iremos passar muito em breve. Vou repetir, com minhas palavras. Em 2025, como você é inteligente, o Cris já deu uma cutucada e ele diz assim, opa, então não vai acabar em 2019. Porque se iremos ver que 200 mil espíritos superiores vão reencarnar para ajudar, é sinal que não vai acabar. Mas não se conforme muito, não. Saia da preguiça. Sacuda-se. Mude-se. Mas não precisa ser de repente. Você não vai conseguir. É a pouco e pouco que as coisas acontecem. Não encontramos dentro de Allan Kardec quando nos diz que a natureza não dá saltos. Já ouviram essa expressão? Ela não dá saltos, ela vai linearmente, paulatinamente, etc. Então a nossa mudança é também a pouco e pouco, passo a passo, gradativamente. Começa por um pensamento melhor, que você vai mudando. Por exemplo, agora, você já foi para casa, já foi para lugares, foi para o ambiente de trabalho, já lembrou daqueles colegas, daqueles que trabalham com você, que são maravilhosos, né? São pessoas do bem, pessoas que fazem você se modificar. São esses que são nossos verdadeiros amigos. Os amigos, esses nos cutucam, nos puxam as orelhas, e os outros nos pedem. Como é? Vai melhorar ou não? Porque estão o tempo todo no nosso pé moral, a nos dizer, vai reagir? Então você já foi, já pensou, mas ao mesmo tempo você os envolveu com amor, com a docilidade, com a bondade, com a ternura. Observe como é bom. Quando o nosso irmão tocava e nós cantamos o Pai Nosso, eu vi lágrimas em muitos, porque era um momento tão agradável, tão prazeroso. Por que nós não conseguimos aquietar nosso coração? Fico pensando, olhando para vocês jovens, eu já com meus 70 anos, e, puxa, quanta coisa eu aprendi, mas quanta besteirinha eu fiz, né? Mas quanto estou aprendendo? Mas quantas possibilidades Deus me dá? Então eu desperto de manhã e digo assim, obrigado, Pai. Ao deitar eu digo, obrigado, Pai. Durante o dia eu digo, obrigado, Pai. Eu não preciso fazer palestras com Deus. A palestra eu faço dentro da casa. Na minha consciência, a paz. Porque eu já percebi que eu sou inteligente. E você é inteligente. Eu já percebi que é bem melhor a paz do que a discórdia. Eu já percebi que Francisco de Assis nos disse, instrumento de vossa paz. Onde houver, que eu leve. É na verdade. Onde haja, que eu seja. É mais gostoso compreender que ser compreendido. Mas o mundo é o contrário, né?
É mais gostoso amar que ser amado. Mas lá fora, eu sou egoísta. Você não me ama. Você não me diz que me ama. Você não declara para mim que me ama. Mas, Francisco de Assis disse, é melhor amar que ser amado. Melhor compreender. É melhor perdoar que ser perdoado. É melhor não precisar enxugar a lágrima no rosto dos outros. É melhor não fazer com que a lágrima caia. É melhor ser bálsamo, ao invés de sermos veneno. É melhor usarmos a inteligência, a racionalidade, a compreensão, a justiça, ao invés da intolerância, do desamor, da agressividade. Quiser abraçá-los. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, há o capítulo 17, maravilhoso, cujo título se chama... Obrigado, irmão. Cujo título diz assim: Sede perfeitos. Leiam, por favor. Se chegar em casa, leia esse capítulo. Mas quando você não conseguir ler tudo, pule para o item 4 do capítulo 17, que fala sobre ser espírita. O ser espírita que não significa que você não, é ser cristão. Ele diz, numa frase textual, assim: reconhece-se o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral. Jesus pediu aos apóstolos que fossem reconhecidos pelo amor, que fossem reconhecidos por se amarem. Observem o pedido de Jesus. E João Evangelista, o discípulo amor, o discípulo carinho, aquele que acho que é o único na literatura, nos evangelhos, que esteve tão próximo do coração de Jesus, que foi o único que reclinou a cabeça no peito de Jesus e sentiu as batidas do coração, as sístoles e as diástoles. Observem. E nós nos esquecemos que nós temos Jesus conosco. Jesus está dentro do nosso coração. Então não precisamos pedir que também eu possa reclinar a minha cabeça. Ele está com você, está comigo, está com todos nós. Reconhece seu cristão pelo amor que há. E o Espiritismo diz, Allan Kardec, reconhece seu espírito cristão pela sua transformação moral. Lembre-se que eu já falei bastante sobre isso. Que gradativamente vai dominando. Depois eu digo mais. E continua. E pelos esforços. Esforço significa batalha, luta, persistência, disciplina, constância, perseverança. Gostaram dos verbos? E dos substantivos? O verbo é um só, faça. O outro são os substantivos abstratos que nós os concretizamos. Constância, persistência, boa vontade, disciplina, organização. Tudo isso é de uma alma que está melhorando. Então, pelos esforços que empreende, para quê? Para domar as suas más inclinações. Domar. É um corcel, é um cavalo bravio, que somos nós, nosso espírito, nossa mente, que nós precisamos segurar as rédeas e domar, para que ele não venha a nos sacudir. Eu só estou virando uma página para encontrar uma belíssima citação no livro Fonte Viva de Kardec, por Emmanuel, que diz assim: não te canses de fazer o bem. Não te canses de fazer o bem. E o próprio Emmanuel faz uma comparação quando ele diz assim, eu vou primeiro ler, depois eu vou traduzir. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino. Mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo,
louvou o cinzel que a dilacerava. Observe um bloco de mármore, de pedra, de madeira, um tronco, em que o artista, o escultor, toma o buril, martelo, cinzel, e começa a dar as primeiras marteladas, desbastando. Coloque-se no lugar daquela pedra. Sinta as feridas, sinta as batidas, você sendo desbastado. Ai, e você se sacode. Mas, dado um tempo pela sua paciência, pela sua espera, pela sua perseverança, você começa a perceber-se, você está se autoanalisando, se autodescobrindo, que antes você, pedra bruta, feia, disforme, agora passa a tomar forma de uma bela estátua. Tal como Michelangelo, quando esculpiu, observe bem, Moisés, quando ele pegou o martelo, de tão embevecido que ficou diante da obra dele, quando bateu no joelho e disse assim, fala Moisés, ou seja, fale Moisés. Observe que ele, embevecido pela beleza daquela arte, ele explodiu. Não é exatamente assim que acontece conosco? Quando pela nossa reforma íntima, começamos a nos desbastar, as nossas arestas embrutecidas, duras, disformes, aquelas arestas que nós não conseguimos conviver com nossos irmãos, nós vamos gradativamente nos deixando lapidar. De que forma? Vindo à casa espírita, ouvindo palestra, indo ao passe, tomando água fluidificada. Mas, queridos, eu não tenho nem coragem de ler o que está escrito aqui, porque senão vocês vão me expulsar da sala. Quando ele diz, isso não é o suficiente. Quando você vem aqui, ouve uma palestra, vai à livraria até adquire um livro, empresta ou compra, vai lá dentro, cara, tudo assim, estátua. Ai, esse passo maravilhoso. Ai, quando você estendeu suas mãos, senti uma energia tão boa. Ai, como me fez bem. Aí você toma aquele copinho. Ai, aquilo é fluido. Emana energia. Você sai outra pessoa. Mas não se esqueça que transpondo o portão, você tem que continuar igual. E ao chegar à casa, você também deve continuar. Então, ser cristão não é quando a porta está aberta. É ser cristão, espírita, 24 horas. Começando pela sua casa interior, começando pela sua casa lar, começando pelos ambientes da sociedade. Essas são nossas verdadeiras transformações. Ai, meu querido, tanta coisa. Vamos lá. E pode tornar-se melhor a cada dia, independente de ser espírita ou não. Opta pelo bem sempre. Primeira atitude. Opta, escolhe. Sem qualquer hesitação, pois comprovadamente é a melhor opção. Seja qual for a circunstância, seja qual for a situação. Procura ser útil onde quer que se encontre, e cada vez mais útil. Procura fazer a parte que lhe cabe, com esforço, dedicação, com zelo, com competência. Procure fazer a sua parte, com esforço, com dedicação, com zelo, com cuidado e com a competência. Procura agir com ética, com correção de conduta, sem causar dano ou prejuízo a outrem. Busca o seu aperfeiçoamento pessoal, de modo contínuo e permanente, esforçando-se por se aprimorar intelectual e moralmente. Procura esclarecer-se pelo estudo pessoal ou em grupo e por profunda reflexão. Queridos, isso aqui é uma palestra.
só sobre esse parágrafo é exatamente aquilo que nos conduz à plena e total reflexão. Acreditamos, irmãos, que tudo isso é coroado pelo autoconhecimento, pela percepção que você vai conseguindo fazer de si mesmo. Quando você se percebe, volto a repetir, você não se cansa de praticar o bem. Jamais te desespere. Jamais. Mantenha-se calmo. Seja qual for a circunstância, seja qual for o lugar, mantenha-se o mais possível calmo. Segure o pensamento. Prenda a palavra. Morda a língua 1000 vezes antes de proferir. As palavras, eu já ouvi um dia na doutrina evangélica. Palavras têm poder. E como tem? Quando você diz, eu não consigo, você construiu, delineou todo o universo negativo ao seu redor. Qualquer um de vocês, e desafio, nesse exato momento, poderiam levantar-se, qualquer um, e vir aqui na frente e explanar, do mesmo jeito que eu explanei, e quiçá muito melhor. A capacidade é inerente, a inteligência é igual, fomos criados da mesma forma, princípio inteligente, como uma semente que contém em si tudo. O tudo que eu estou dizendo é o tudo de bom, como também o tudo de ruim. Por isso que, nesse capítulo 17, item 4, diz assim, conhece o seu cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar essa agressividade que nós temos. Este é o verdadeiro cristão. Este é o verdadeiro esforço. Ninguém, eu grifei aqui, ninguém veio a este mundo a passeio. Turistas que fazem a sua selfie, tendo por fundo a Torre Eiffel, ou a Estátua da Liberdade em Nova York, ou em Roma, o Vale de los Caídos em Madrid, ou em qualquer outra parte, tudo isso é benéfico. São férias, são prazeres que você se dá. Todavia, a ociosidade não é a nossa vida, não é característica, porque não estamos aqui a passeio. Viemos com uma missão, viemos com a consciência, viemos com a determinação para evoluirmos, para melhorarmos. Isso é sério, meus irmãos. Por essa determinação, por essa compreensão, é que nós dizemos que o momento é decisivo. A transição já aconteceu, já houve tsunamis, terremotos, maremotos, as ondas já destruíram muitas praias, já destruíram casas, já fizeram estragos imensos, e todavia muitos ainda não se dão conta da real mudança, porque a hora é agora. E por que agora? Pelo meu estado consciencial, por essa minha percepção, pela clareza do entendimento, por essa compreensão que eu busco nesse afã incessante, denodado, constante, cíclico, passo a passo, é que eu me compreendo como criatura iluminada, porque sou filho de Deus, irmão dos meus irmãos, dileto, porque todos nós somos diletos filhos do amado Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim, diz o Cristo. Ele se posicionou como o caminho. Se ele é o caminho, no Evangelho,
nós encontramos a certeza, a diretriz, o norte, o rumo. Aponta no Jesus o que Kardec traz lá no capítulo 5 do Espírito da Verdade, quando diz: há 2 mandamentos para todos nós. O primeiro, amar a Deus e amar o próximo, como a si mesmo. E o segundo, instruir-se. Que belíssima recomendação do Evangelho! Amar a Deus, amar o próximo como a nós mesmos, como a si mesmo. E o segundo, instruir-se. Para que essa instrução abra-nos o entendimento, o nosso intelecto, abra-nos a percepção, a clareza, para que saibamos realmente discernir entre o que é bom e o que é mal. Emmanuel disse também a Chico: quando o bem dorme, o mal aparece. Então a hora de despertar. Mas também há uma consolação. Assim como as profecias não se realizam, há também uma consolação. Cada vez que você praticar o bem, começando por você, disseminar uma parcelinha sequer de um bom cumprimento, de um sorriso que você dá para o próximo, de um cumprimento, de uma aceitação, de uma tolerância, de uma compreensão, você acendeu a luz, acendeu o seu farol. E você finalmente se pergunta: mas há uma pergunta que não quer calar. Por que há tanto mal no mundo? Porque há muito bem. Há muita luz. Quando a luz se faz, as trevas se afastam. Observe que a escuridão está lá fora. Quando você acende seu sol interior, sua vida, você possibilitou a luz. Então você afastou a negatividade, o mal. Quando você apaga sua luzinha interna do bom ânimo, do entusiasmo, da vida, quando você esquece que Deus não está longe, está dentro de nós, que Deus é imanente, está comigo. Por isso até saúdo com Namastê, o Deus que está interno em mim, saúda o Deus interno que está em você, exatamente para nos dizer que essa luz que acendemos dissipa toda a treva. Por isso, volto a repetir, o momento é decisivo e a hora é esta, que se chama agora. O momento é decisivo e a hora é agora. É esta. Obrigado? Aprenderam, né?